Olá, pessoal, estamos de volta aqui com o Data Stories, o podcast da On The Go, onde nós trabalhamos temas sobre inovação, consumer insights, UX research, tudo aquilo que ajuda as empresas a entenderem pessoas. Hoje nós temos um convidado aqui bem especial, uma pessoa de fora, muitas vezes, desse mundo do consumer market insights, de fora desse mundo, né, do CMI, que a gente tende a trazer mais aqui no podcast. A gente está com o Pedro Vargas. Pedro tem uma trajetória ampla aí, tanto em design, UX research, em pesquisa como um todo, e hoje atua na área de Research Ops. É uma super referência, é um cara que eu conheci do LinkedIn, é uma pessoa que eu admiro bastante, o conteúdo que vem produzindo, o impacto que tem tendo na comunidade, e queria que ele se apresentasse aqui para vocês hoje, contasse um pouquinho da trajetória dele. Então, bem-vindo aí, Pedro. Valeu, Fred. Oi, todo mundo. Acho que antes de me apresentar, você falou várias coisas aí que eu me conecto. Você falou de comunidade, falou de pesquisa, falou de pesquisa de uma forma abrangente, que é a maneira que eu gosto de olhar. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, então estou bem animado pelo papo. O que que vocês têm que saber sobre mim? Atualmente eu moro em Floripa, estou entre Floripa e São Paulo. Já trabalhei em algumas startups, que foi onde eu comecei. Fiz parte de empresa júnior na universidade. Por conta disso, eu falo que eu trabalho remoto há mais de 10 anos. Então, a pandemia, o impacto da pandemia no trabalho não me pegou desprevenido em relação a isso. Sempre trabalhei remoto, espero sempre continuar assim enquanto eu puder decidir e fizer sentido para mim também. Não sou muito apegado a mudanças. E agora estou atuando diretamente com Research Ops, que é operações de pesquisa, né, em inglês, que eu costumo falar que é o backstage da pesquisa, o que não está ali no front, o que as pessoas geralmente não veem e precisa rodar de alguma forma. Então, assim, tem várias outras coisas, tenho cursos, tenho criação de conteúdo no LinkedIn, no Instagram, mas acho que ao longo do papo a gente vai trazendo holofote para essas coisas também. Obrigado mais uma vez aí, Fred, e on the go. Cara, muito massa, Pedro. Vamos começar, acho que assim, para as pessoas que estão ouvindo, que querem entender, assim, que ou que estão ouvindo pela primeira vez esse termo no Research Ops, ou que já ouviram em outros lugares, mas não conseguiram ainda tangibilizar, assim. Me conta em poucas palavras o que é o dia a dia de uma pessoa de Research Ops. Boa, cara. Eu acho que eu vou trazer uma analogia que eu geralmente faço que fica bem fácil entender, que geralmente as pessoas dão esse feedback, que é a analogia com o teatro, como eu tinha falado. Né? No teatro a gente tem ali os atores, atrizes que estão no palco fazendo a magia acontecer, se assim a gente pode falar, que recebem os aplausos das pessoas, estão ali no front. Essas pessoas, trazendo para a nossa realidade, no meu ponto de vista, são as pessoas pesquisadoras, né? As pessoas que estão ali no front, fazendo a entrevista, o teste de usabilidade, moderando um grupo focal e por aí vai. Por trás das cortinas, muita coisa precisa acontecer nessa peça de teatro. Né? A iluminação precisa estar certa, o roteiro precisa funcionar, senão, né, o que seria das coisas sem um bom roteiro? Tem muita coisa sem um bom roteiro fazendo sucesso, eu sei, mas não vou entrar nesse lugar. É importante ter um bom roteiro, é importante ter toda a preparação ali atrás para que aquela galera consiga brilhar lá na frente. É aí onde entra o que eu chamo de backstage da pesquisa ou operações de pesquisa, Research Ops. Né? Tem vários pilares aí de atuação, desde gestão de participantes, governança de dados, olhando aí a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, ou a GDPR, quando a gente fala da Europa. A gente tem a parte de desenvolvimento de competências e habilidades, como que a gente mantém pesquisadores e pesquisadoras atuando no nível técnico com rigor metodológico aceitável e ciente das mudanças que a profissão vem trazendo para a gente, inteligência artificial, por exemplo, é o que muda muito o jogo, né, de pesquisa. A gente tem a parte de gestão do conhecimento, né, que é entender como que eu consigo encontrar tudo que eu produzo de conhecimento naquela organização e como que eu consigo fazer com que as equipes interajam entre si e estabeleçam uma comunidade de prática, né? Será que entre as pessoas pesquisadoras daquela empresa, elas estão se falando, estão compartilhando problemas, dores, elas estão compartilhando hacks, atalhos, né? Maneiras diferentes de se fazer algo que todo mundo fazia de uma forma, por que não? Então, em linhas gerais, o Research Ops é essa orquestra, né, que sistematiza processos, padrões e facilita,
né, visa facilitar a vida de quem está pesquisando, completando as ações, tarefas em menor tempo, né, sem deixar o rigor ali técnico de lado. Então, acho que em linhas gerais é isso. Você tocou em muitos, acho, pontos assim que são chaves nessa operação de uma pesquisa, né? Você falou de tempo, que terminou e falando de tempo, que eu acho que é uma máxima do momento que a gente vive. Então, como ganhar mais agilidade, como sair dessa inércia e ganhar uma velocidade de escape aí cada vez mais alta. Você citou LGPD, é um tema que a gente vai puxar daqui para frente. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, acho que é uma coisa que muita gente tem dúvida, mas eu queria puxar a parte que você falou de democratizar esses dados, de fazer esses dados, esses insights, essa coleta de tudo rodar dentro de uma empresa, né? Então a gente vê as empresas cada vez mais sendo inundadas de dados, seja de analytics, seja de dados de consumer insights, seja de dados de pesquisa quali, quant, etc. Como você vê esse papel assim, do Research Ops especificamente nessa parte de democratizar os dados, de trazer informação de qualidade organizada para todos os stakeholders? Cara, acho que o primeiro passo é entender que não é só organizar os dados, né? A gente está falando de gestão do conhecimento, que é uma área que tem especializações, tem mestrado, tem doutorado, né? Tem muita coisa aí no meio, né? Existe a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, que foi o início dos meus estudos relacionados a isso, então eu acho que a gente enxergar isso com binóculos, né? Com um zoom bem forte para entender quais são as nossas possibilidades. Então, vai além do site interno que a gente cria com os links das pesquisas, dos relatórios, vai além da gente apresentar essa pesquisa dentro da empresa, né? Sim, entender como que as pessoas estão buscando a informação, como que eu posso deixar essa informação mais fácil, de mais fácil acesso, mesmo que isso mude o meu processo que eu sempre fiz e sempre fui elogiada fazendo, né? Isso a gente precisa entender que a gente precisa mudar, né? A inteligência artificial está aí, então hoje uma grande aposta que eu tenho, e até fazendo estudo sobre esse possível futuro de como as pessoas vão consumir pesquisas, a gente já tem o ChatGPT, tem Gemini, Perplexity, né? Tudo trabalhando com prompts, com perguntas, com comandos. E para mim o futuro é justamente esse, as empresas tendo seus próprios robôs, seus próprios chats GPT, fazendo uma verificação, um vasculho ali dentro de todos os arquivos, e trazendo essas respostas. Aí a gente entra em outra questão que é como que isso está organizado, né? Para essa inteligência conseguir fazer essa leitura e trazer para a gente. Então, ó, trouxe um exemplo que vai além do Google Sites interno, com os links, vai além da planilha de Excel ou do Google Sheets com um catálogo de pesquisas, enfim, é entender como que as pessoas estão fazendo isso. Acho que é enxergar essas ações como produtos. E como a gente pesquisa para marcas, para produtos, a gente também tem que pesquisar internamente com o que a gente faz internamente. Então, como que as pessoas estão buscando uma informação? Tá, vou conversar então com as pessoas que são meus clientes internos, vamos chamar assim, ou as pessoas que fazem pesquisa, no nosso caso aqui de design e research, mais focado em UX, experiência do usuário. Como que elas estão fazendo isso tudo e como que eu consigo chegar até elas de uma forma fluida, né? Que elas não sintam, que elas não tenham barreiras, de usar aqueles dados que eu estou trazendo. Porque se eu faço uma belíssima pesquisa, se eu contrato uma instituição para fazer uma pesquisa para mim, gera um relatório de, sei lá, acho que o máximo que eu já vi foi de 200 slides, assim, um negócio muito louco, com vários gráficos, várias coisas, assim. Sem legibilidade, inclusive, porque estava tudo em imagem, então não tem como passar leitura nesse PDF para levar para uma IA, enfim, isso é outra questão. É, mas se eu faço isso e não jogo luz nisso para as pessoas de uma maneira que fique fácil elas compreenderem, cara, aí a gente entra no famoso engavetamento de informação, de oportunidades, de ideias, e não é isso que eu gosto de bater na tecla. Muito pelo contrário, acho que a gente tem que buscar impacto da pesquisa, saber, eu fiz essa pesquisa agora, daqui um mês, o que que as pessoas fizeram com aquilo? Elas fizeram algo, não fizeram?
Então, o meu timing foi errado em fazer essa pesquisa, já que ninguém fez nada, ou fizeram um monte de coisa nessa pesquisa e eu mandei bem, tipo, foi no timing certo, foi conectado à estratégia. Então, acho que vai mais por esse lado, cara. Não, perfeito. Acho que esse tema da rastreabilidade de informação, da taxonomia de como a gente vai organizar aquilo e de colocar também a pessoa usuária, nesse caso, que é o, né, você falou, né, o cliente interno, muitas vezes, também ser pesquisado, né? Também ser colocado no processo. Isso é muito legal, assim. Você citou uma coisa que para a gente é muito importante, são esses relatórios gigantes, né? Então, esse overload de informação. Então, foi uma pesquisa aqui que tinha 200 páginas de gráficos, né? Como que você tem visto essa mudança de cabeça, de mentalidade das pessoas? No seu, aí no dia a dia mesmo. Tá vendo as pessoas buscando coisas mais enxutas, sendo mais críticas ou pedindo cada vez mais dados porque o dado está mais barato, mais fácil de conseguir? Assim, queria uma visão sua. Cara, pedir mais dados, acho que todo mundo vai pedir, né? E aí vai do posicionamento e da firmeza do profissional de pesquisa de entender se o que está pedindo é realmente necessário ou não, se está conectado à estratégia ou não, se é uma abordagem correta fazer isso agora, ou se a gente deixa para depois e cria um famoso backlog de pesquisa, por exemplo, um roadmap de pesquisa, né? O que que a gente vai fazer daqui para frente. Então, tem várias micro oportunidades aí. É, mas o que eu acabei de falar ali sobre a IA, por exemplo, que quanto mais informação, mais dados, mais texto, mais palavras, melhor para ela me responder certinho no comando que eu vou dar, no prompt que eu vou dar, meio que choca com o que as pessoas querem hoje. Porque as pessoas querem algo simples, algo fácil de ser lido, né? No tanto que tá até meio que modinha aí, isso vai ficar datado, eu acho. Mas é bom que esse episódio vai ter história. Mas tá na modinha fazer lá o relatório de 2, 3 páginas, Perfeito. né? Em Word, em, sei lá, em alguma coisa assim. Mas aí eu falo, pô, tem tudo que a gente precisa nessas 3 páginas para embedar isso, incorporar isso no nosso chat GPT dentro da empresa? Será que não poderia ser um pouco mais para, ao invés da gente falar para as pessoas, leiam aqui, falarem, coloquem comandos aqui nesse chat para saberem quais são os insights dessa pesquisa, tipo, mudar essa mentalidade? Acho que a gente está muito num momento de interseção de comportamento, assim, que vale a pena a gente testar as coisas. Eu sou muito fã de experimentação. E acho que aí tá até a grande razão de eu não me frustrar com as coisas. Então, se eu testo um chat GPT interno, vejo que as pessoas não estão usando, estão com uma barreira grande, pô, beleza. É um teste, deu errado por enquanto, depois a gente testa de novo. Então, acho que vai um pouco nisso. Mas respondendo diretamente sua pergunta, cara, as pessoas querem tudo mastigado, né? Vai ter uma ou outra que vai querer ter bastante critério para falar algo e vai incomodar no lado positivo, no meu ponto de vista, e querer saber qual foi a amostra, qual foi, sei lá, margem de erro, etc. Mas, via de regra, cara, ninguém vai pedir isso, todo mundo vai querer o que vem no final, né? O que que eu tenho que fazer então, já que você me trouxe isso? Perfeito. Acho que isso é até uma visão, como pode dizer assim, diferente de pessoas, de funções diferentes, né? A gente vê muito e tem conversado muito sobre o profissional de Consumer Insights aprendendo a ser menos ansioso com a coleta de tudo. Então, se a gente puxa para 20, 30 anos atrás, fazia 4, 5 pesquisas no ano que elas tinham que dar cabo de todas as informações, porque era minha única chance de colocar alguém por um CAT por telefone ou colocar pessoal com prancheta na rua, tabular todos aqueles dados, etc. E hoje, com o acesso online, com dados sintéticos, com outras formas de chegar nesses respondentes, a gente vê que a gente consegue fazer elas mais pontuais. E você também trazer desse outro lado, eu acho bem bacana, assim, porque a gente vê que é quase que paradoxal. A gente tem pessoas que querem todos os dados, mas elas também não querem ler todos os dados e querem já achar a informação de uma maneira ali, como você colocou assim, mastigada. Isso é super interessante. Ô Cara, Fred, pode deixa eu falar. só te interromper aqui. Eu acho que no mesmo barco, só para fechar esse ciclo de assunto, pelo mesmo lado, se a pessoa pesquisadora
não mostra essas coisas, como eu falei, mostra, sei lá, margem de erro. Tô pegando coisas bem granulares aqui. Cara, É, tampouco ela consegue mostrar, ela consegue ser firme, no que ela tá passando, sabe? Então, não exclui a necessidade de se mostrar isso, é importante, né? Como em tudo na vida, em toda profissão, tem pessoas e pessoas, pessoas que fazem certo, pessoas que fazem errado, pessoas que fazem errado, todo mundo aplaude porque fala bem, pessoas que fazem tudo certo falam mal e não é aplaudida. Enfim, como tudo na vida é assim, isso não exime a pessoa pesquisadora de manter o pé no chão, fazer tudo correto, é, mas colocar o foco no que as pessoas querem ouvir, no que é acionável. Acho que esse é o ponto principal. não, faz super sentido, assim, eu acho que é um dos grandes desafios hoje de navegar essa quantidade de dados, de navegar essa organização dos dados internos, é justamente aonde está o acionável, aonde está o utilizável, o, você usou também a expressão, né, de ajudar essa pessoa a achar a informação dentre aquele mar de muitas informações, de muitos dados. Super, acho que super pertinente, assim. Cara, você também tem uma trajetória que eu acho que é legal de mencionar. Você falou, né? Já trabalhei em empresa grande, já trabalhei em startup. Atualmente, você está trabalhando aí também, né, no setor bancário, financeiro e tudo mais. Qual que é a diferença, assim, que você vê principalmente de uma cultura de dados de pesquisa dentro de uma startup e uma cultura de dados de pesquisa dentro de uma empresa grande? Se é que tem. Cara, para te falar a verdade, eu não consegui ver essa diferença ainda. Eu acho que existe nas duas. O que acontece na startup é que a galera lá surfa muito a onda de empresas de outras startups, principalmente dos Estados Unidos, assim. Então você está fazendo algo lá fora, quer fazer aqui também. E você tem um time de business intelligence numa startup lá fora, pô, acho que tem que trazer para cá também. Acho que funciona um pouco assim, acho que é um pouco mais, como é que eu vou dizer, maleável, assim. A galera tá meio atenta a essas coisas, existem mais fóruns, mais comunidades pra galera trocar, eu sinto um pouco isso, assim. É, acho que em setores e empresas um pouco maiores, eu já vejo isso acontecer mais, acho que com um pouco mais de consistência, com equipes maiores também, porque a gente está falando de empresas maiores, então processos um pouco mais perenes, mais é, é, padronizados, com um pouquinho mais de estrutura e menos pastelaria, assim, quando a gente fala de dados, né? Na startup, eu acho que era muito assim, ai, tô precisando disso, tô precisando de um dashboard para isso, tô precisando de uma comparação entre X e Y. Vocês conseguem puxar? Preciso analisar comportamento de usuário, já trazendo para o X. Preciso analisar comportamento de usuário desde que ele faz login no aplicativo até quando ele faz uma transferência, a primeira transferência. O que que acontece? Né? Quanto tempo ele fica na tela X? Né? Então, esse tipo de coisa acho que é puxado dessa galera e aí vai da nossa expertise em conectar tudo, que eu sou muito fã disso, assim, de tentar trazer essas pessoas de dados, de equipes de dados, né? Que existe um pouco essa divisão, para perto das equipes de pesquisa, CMI, UX Research. No meu mundo ideal, acho que seria tudo um grande capítulo, né? Que também é uma expressão, assim, Sim. muito comum dentro de design, de UX, de produto digital, enfim, que é criar essas chapters ou capítulos, que são a união, basicamente, de especialidades que estão em diferentes lugares numa mesma organização. A gente poderia resumir dessa forma, mas tem diferentes aplicações também. É legal você citar esse, né, para quem não conhece, aí o Pedro está citando e está, né, fazendo uma referência aí, o modelo, ficou conhecido como modelo do Spotify, embora seja debatível se o Spotify foi o primeiro a fazer, em que você tem uma estrutura ali de microempresas, de microestruturas que conseguem ter sua independência, porque tem muitas pessoas de diferentes áreas atuando, tem outras coisas que não vão passar toda a metodologia, mas é bem legal. Cara, então, pegando esse gancho, acho que é super bacana, assim. Formação de equipe, papéis, qual que é a hora que entra Research Ops, assim, no jogo? Você acha que ele... Quantas pessoas, mais ou menos, esse time tem?
Vale a pena ser um papel específico desde o começo, ou você pode ter pessoas atuando como Research Ops e outras coisas? Qual a sua visão aí, se alguém está pensando em trazer essa função, esse jeito de fazer para sua empresa? Cara, eu acho que a primeira pergunta aqui é entender quais são os maiores problemas hoje, ou qual que é o volume, o tamanho desse backlog, de operações de pesquisa dentro da empresa. Eu estou fazendo essa pergunta aqui meio retórica, mas eu queria que a galera que está assistindo também se fizesse. E eu tenho quase certeza que quase ninguém vai saber responder agora. Vai falar assim, ai, tá, dá um tempinho aqui, deixa eu ver o que eu faço. Acho que a primeira Pausa tacada é 5 minutos, pausa o podcast, volta daqui a 5 minutos. Estamos de volta. Pode ser, pode ser. Acho que 5 minutos é pouco também, tá? Eu acho que o primeiro passo aqui é fazer um diagnóstico, antes de tudo. É, Nas minhas aulas eu falo muito disso, assim. Acho que tem que parar a bola mesmo do jogo. Sei que é muito frenético e que, ai, vamos, vai fazendo, vai entregando, vai apresentando, vai cadastrando, enfim. Tudo é muito rápido, tudo é muito gerúndio, né? Tem que ir sendo feito. Mas a bola tem que parar. Em algum momento, acho que esse é o momento de parar, entender dentro desses pilares aí de Research Ops. A gente pode colocar alguns links aqui na descrição, depois você passa para a galera também de algumas referências. Tô falando aqui de pilares, então não vou ficar dando uma aula para o papo não ficar chato, mas a gente precisa entender o que já existe nessa equipe, nessa empresa, em cada um desses pilares. O que as pessoas têm vontade de fazer e quais são os principais problemas. Acho que mapeando esses pontos de cada um desses 6 ou 8 pilares de Research Ops, aí já a gente começa a ter uma fotografia das possibilidades. Outro ponto, acho que a etapa seguinte, ou pode ser até paralela, é entender quantas pessoas têm o título de pesquisador, pesquisadora na empresa. E aí eu tô falando de título mesmo, cargo oficial, função. Sei que na carteira de trabalho de muitos nem vai ser assim. Eu mesmo já fui analista de comunicação ou não sei o quê, mas sempre olhando para pesquisa. Então, quais são essas pessoas com função 100% dedicada à pesquisa? Quais são as pessoas que podem fazer pesquisa de maneira parcial e têm um bom nível de conhecimento? E quais são as pessoas que, talvez esse último grupo entre também, mas existe um termo que a gente fala muito, que ficou bem popular com a Kate Tozzi, que é uma profissional incrível, que hoje eu tenho o prazer de estar com ela no mesmo clube fechado de profissionais de Research Ops do mundo todo, que ela fala de pessoas que fazem pesquisa. Em inglês seria People Who Do Research. É uma sigla. PWDR. Aqui seria PQFP. Então, quais são as pessoas que podem fazer pesquisa? E aí, tipo, vai mudar de empresa para empresa. Empresa mais rigorosa vai falar, só pode fazer pesquisa quem está na equipe de CMI, quem está na equipe de UX Research, quem está na equipe X, quem está na equipe de dados, por exemplo. Mas tem empresa que vai falar, qualquer um pode pesquisar. E aí é que mora muito desafio e muita oportunidade para Research Ops entrar, tá? Research Ops já entraria só com pessoas que fazem pesquisa. Porque essas pessoas vão precisar de processos mais rápidos, elas vão precisar de um repositório que funcione, elas vão precisar de um processo eficiente de recrutamento de participantes de pesquisa, principalmente quando a gente está falando de pesquisa qualitativa, né? Encontrar os perfis corretos, mais aderentes ao que eu estou buscando. Então, tem vários processos aí que precisam funcionar. Se a gente abre esse escopo e entende que mais pessoas dessa empresa fazem pesquisa, porque pesquisa é algo que a gente faz desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, né? Qual que é o melhor caminho para ir ao dentista, qual que é o melhor caminho para ir ao CrossFit, por aí vai. As coisas ficam mais complexas. Então, acho que entender o volume de pessoas é a segunda etapa. Depois disso, eu acho que é começar pequeno. Eu sou muito fã de começar de uma maneira enxuta. Então, contratar um profissional para começar a organizar essa casa, fazer esse diagnóstico e criar novos processos e manter esses processos em constante evolução. E à medida que o tempo for passando, esse time pode ir crescendo. Ou não. Ou pode estar tudo certo, ser uma pessoa só. Como gestor também eu tenho que entender o lado do dinheiro, né, da grana, que é trazer novas pessoas para uma equipe. Mas empresas
médias, grandes, assim, e as pequenas também, é claro, mas fazendo uma linha de priorização aqui, se a gente tivesse um profissional de Research Ops em cada uma dessas empresas, acho que as coisas seriam bem melhores, bem diferentes, bem mais voltadas para a eficiência do processo de pesquisa, conseguindo ter alguém que pense nisso tudo. Porque o gestor ou a gestora de CMI, de UX Research, enfim, cara, tem muitas outras caixas na prateleira para cuidar, né? Pode ser que essa pessoa seja uma gestora que não tenha tido uma experiência técnica forte, e eu aceito, tá? Um bom gestor, um bom líder que não tenha tido uma experiência específica naquela área. Eu acho que um bom líder, um bom gestor, pode ser um bom líder, um bom gestor em diferentes momentos, em diferentes áreas. Ele só tem que ser, essa pessoa só tem que ser clara, né, que ela não teve essa experiência. Então aí, nesse caso, ela vai ter o desafio de estudar um pouco mais, de entender as coisas, de acompanhar as pessoas, se elas estão entregando ou não. O gestor ou a gestora que tem esse conhecimento já vai ter uma barra um pouco maior, né, de passar feedback para as pessoas e ver se tudo está sendo feito de maneira coerente. Tem a questão da própria gestão de pessoas, né, que acompanhar essas pessoas de fato, tá motivado, não tá, né, gente negociando salário, pedindo aumento, enfim, isso tudo toma tempo. E pelo que eu escuto, e eu estou fazendo uma pesquisa bem grande hoje no Brasil, no mundo também aí, por conta dessas conexões, otimizar processo, cuidar de repositório, enxergar as coisas como elas precisam, sempre vai ficar despriorizado. Sempre a batata quente vai ser a principal, e eu não julgo, tá? Mas se tem essa condição de trazer alguém, ter uma pessoa, ou ter uma pessoa ali dentro que olhe com carinho para Ops, para Research Ops, acho que faz diferença. Deu uma, deu uma boa viajada aqui, né? Você deu uma receita de bolo, assim, acho que, claro que tem muitos, os bolos podem assumir diversos formatos, né? Tem até bolo que sola, mas é legal, assim, eu até estava anotando aqui enquanto você falava, isso de entender quem faz pesquisa, eu acho que quem pode fazer pesquisa, quem é designado a fazer, né? Eu acho que isso é muito interessante a gente ter essa consciência e essa noção cultural dentro da empresa. E nem todas as empresas têm, e muitas empresas, como você falou, a Paulo, nunca nem pensaram sobre quem faz pesquisa aqui dentro. Quem é responsável por trazer esses dados que estão lá fora para dentro daqui, né? Para trazer para esse palco aqui, para trazer para a gente avaliar. Então, isso é muito, muito importante. Ô, Assim, acho que Fred, a gente nunca pensou. e, e tem gente, viu? Sei lá, assim, eu gosto muito de assumir esse lado de pode ser que eu não sei, que eu não saiba de nada, Claro. né? Então, cara, um gerente, uma gerente de uma área que você não faz ideia pode estar pesquisando alguma coisa, pode estar fazendo um benchmark, pode estar fazendo, sei lá, pode estar participando de alguma coisa, indo a um evento, observando, indo até um cliente e fazendo um shadowing, uma análise contextual do trabalho dela durante um dia. Sei lá, cara, muita coisa pode estar acontecendo. Aí essa pessoa traz o conhecimento para a empresa, né, ou para a equipe dela, armazena isso no Google Drive ou no OneDrive, não fala com ninguém, a equipe de CMI tem o mesmo problema, vai sair investigar, sendo que isso já está ali dentro, e era só ter um processo, só ter um sistema que todo mundo pudesse combinar e jogar junto, assim. É isso que me dá agonia, às vezes, de ver o que acontece nas empresas. Faz sentido? Não, faz muito, assim, acho que aí, pessoalmente, eu sou uma pessoa também que essa ineficiência, ela, outro dia até postei exatamente essa frase no LinkedIn, porque ela é verdadeira. A ineficiência, ela me irrita muito, assim, eu acho que a gente pegar um processo que ele, como você falou, um dado que já existe, ou ou ali uma investigação, uma hipótese que já foi validada, invalidada, etc. E ter que fazer isso várias vezes porque a empresa não se fala e tal. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que a informação correr para todo mundo, ela é super desafiadora e tal, mas ela gera essa coisa assim de, cara, nosso objetivo não era ser cada vez mais eficiente, nosso objetivo não era é, olhar para os recursos de uma maneira mais inteligente, então acho que tem muito a ver com isso, assim.
Outra coisa legal também, cara, que eu acho que você falou ali é essa coisa do começar pequeno, né? Eu acho que se a gente olha para um dia a dia de uma startup, né? Principalmente aquelas que a gente fala que estão no early stage, nesse primeiro momento de crescimento, é muito comum que os fundadores, as primeiras pessoas ali, façam pesquisa constantemente no sentido de que a metodologia chama de customer development. Então, eu estou entendendo o meu cliente, meu stakeholder, etc., para aprender qual que é a solução que eu vou construir. E isso, ao longo do tempo, isso vai se perdendo, ou isso vira um grande asset político de quem fez isso lá no começo. Como que você, cara, vê esse jogo político de informação ser poder, mas informação também ser algo que precisa ser democratizado, assim, aonde que está a mãe, onde que está o balanço aqui? Ixi, aí acho que é um episódio só pra isso, né? Aí você me matou aqui. Mas, Episódio 2, mas Pedro Var. vamos lá. Também convido a galera que tá assistindo aí a deixar nos comentários. Fica no YouTube, né? Spotify, em todo lugar. Então, deixar aí também com ideias, percepções. Acho que vai ser legal ver o que vocês estão trazendo. Mas, cara, você me falou essa questão de Customer Development. E eu lembrei de um papo que eu tive justamente sobre Customer Development numa startup que tinha tudo para começar a fazer tudo errado, porque era muito fácil, né? Era só seguir um negocinho ali, um ciclo, um fluxozinho, é conversar com pessoas. Ah, eu vou conversar com pessoas. E me irrita um pouco esse. Ai, meu Deus, olha, eu já polemizando. Me irrita um pouco ver uma simplicidade que, ok, por um lado é simples, mas não enxergar a complexidade que é conversar com uma pessoa, assim. É, deixa eu ali conversar com as pessoas. Ok, se eu vou conversar com as pessoas, é conversar com as pessoas, mas se você não tem técnica para fazer a pergunta certa, para evitar perguntas no futuro do pretérito, porque, cara, isso não vai te trazer nada ancorado em fatos. Se você não tem essas noções, essas ideias, esse conhecimento robusto, você vai trazer coisa errada, né? Tanto que algo que também me irrita muito é em Startup Weekends, que existem até hoje, sai um monte de coisa ganhadora. Eu entendo que é uma galera que está começando, estudante, etc. Mas tem mentores ali dentro ensinando coisa errada, sabe? Tipo, a fazer pesquisa errada, tipo, perguntar, você compraria o meu produto? Sabe? Tipo, tá, compraria. E quando vê, tipo, nem compra, não tá nem aí pro produto da pessoa. É aquele E livro que eu sempre falo, é o The Mom Test, né? O teste da mãe, assim, que teste da mãe, isso. Quem traduziu ele em português foi um grande amigo até, o Daniel Saleng, que é gerente de produto numa empresa de tecnologia aqui do Brasil. que- Então, é, acho que esse é um ponto relevante, assim. Acho que como a gente fala normalmente, o buraco é bem baixo, assim. Essa democratização excessiva do fazer pesquisa é preocupante. É muito preocupante, porque a gente fala que todo mundo pode fazer qualquer tipo de pesquisa sem entender os diferentes níveis dessas pessoas. Eu não estou falando que qualquer um não pode pesquisar. Pode, mas a sua entrega é diferente da entrega de uma pessoa pesquisadora que já tem anos de mercado, que entende como tudo funciona, que já fez mais de 1.000 entrevistas com usuários, que já rodou questionário para milhares de pessoas. Então são barras diferentes. Não dá para a gente colocar uma coisa na mesma barra da outra, assim. Tanto que essa era a minha. Acho que era a minha maior ansiedade quando eu estava no começo da carreira, e eu acho que ainda é. Principalmente quando se trata de pesquisa quant, que é algo que a gente faz pouco em linhas gerais em design. Então a gente se apoia muito nas pesquisas quant que vem de marketing, que vem da própria equipe de dados ou de inteligência de negócios, porque é algo que a gente faz pouco. Então, se é algo que eu tenho pouca experiência, cara, eu não vou inventar de fazer isso, dizendo que eu não fiz isso antes, se eu não tenho tanta confiança. Então, eu vou buscar parceiros para conseguir rodar. E eu acho que nem todo mundo tem essa noção. E aí sai fazendo coisa errada, vê pesquisa que, sei lá, teve 1.000 respostas, e aí quando você pergunta qual que era a meta amostral, a pessoa fala, não tinha, não precisa.
né? Era quanto mais melhor. É, sabe? Tipo, aí eu fico, meu Deus, tá. Muitos problemas. Você incomodou uma base de 100 mil pessoas à toa. Você não precisava ter incomodado 100 mil pessoas com essa pesquisa, sabe? Então, é isso. Cara, muito complexo esse assunto. Não, é um que nem se falou, né? É um tema para o episódio todo. Eu acho que eu gosto de trazer assim, é isso, Pedro, porque muitas pessoas estão vindo aqui. A menos que tenha algum maluco que esteja ouvindo aqui que não trabalha com isso, eu te admiro por ter um gosto muito peculiar, mas em geral, o pessoal que ouve o nosso podcast, que a gente recebe aí feedback, são pessoas que trabalham muitas vezes aí com CMI, que trabalham. Algumas pessoas trabalham já com UX Research, pesquisadores quali, pesquisadores quant, e, e é uma dúvida que vem muito, assim, né? Como não parecer que eu sou o dono do dado e que eu sou apegado ao dado por uma questão política de autoproteção, mas sim como uma questão de manter uma robustez metodológica, de manter uma boa prática aqui para garantir que a gente está indo no lugar certo. Acho que a intenção das pessoas no fim do dia é tomar decisões corretas, tomar decisões que sejam pautadas na realidade. Assim, super, sempre bacana assim, esse papo, dá muito pano para manga. Ô, ô Fred, te complementando, você falou essa questão de autoproteção e essas questões, eu não tinha parado para pensar nessa palavra em si, mas eu acho que se conecta. Eu acho que se todo mundo que está assistindo aqui conseguir ter a visão de que podemos abraçar, dar as mãos de outras áreas que fazem coisas similares ao que a gente faz, para criar um sistema que seja mais poderoso e que todo mundo junto consiga levantar mais a bandeira dos dados e da pesquisa, melhor. Eu não estou falando aqui para abraçar e sufocar outras áreas. É diferente. Tá? Acho que dá para abraçar sem sufocar. Cada área que lida com isso vai ter sua identidade, vai ter sua abordagem, né? A pesquisa em design bebe muito da fonte da pesquisa acadêmica, né? Essa semana passada mesmo eu abri um livro de pesquisa acadêmica, de metodologia de pesquisa qualitativa, para tirar a dúvida de uma pessoa que estava fazendo entrevista com o usuário. Então, a gente também bebe da mesma fonte, só a abordagem que é diferente, os cases são diferentes, né? A gente olha talvez a gente coloca o holofote num outro lado, mas no final é a mesma coisa. Agora, se a gente entra numa outra área e fala, ah, não, o que vocês estão fazendo é errado, é estranho, porque tem história nos dois lados, tem entendimento nos dois, nos três, nos quatro lados, se é que existem quatro. Então, acho que a gente entender, né, que cada um tem um espaço. Acho que é só dar as mãos aí e conseguir fazer quem sabe, um repositório central de pesquisas, um sistema uma comunidade de prática com todas as pessoas que fazem pesquisa nessa empresa, independente de qual pesquisa que elas fazem, porque eu aprendi já muito com profissionais de CMI, principalmente nesse lado quantitativo, né? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar de perfis comportamentais, na minha vida, assim, que tem toda uma bagagem gigante, né, com números, com index e etc. Eu lembro que eu surtei quando eu vi aquele material e eu não fazia ideia que aquilo existia, né? Assim como eu sei que tem profissionais de CMI que quando a gente fala de um teste de usabilidade não moderado usando uma ferramenta para isso, um software, nunca vai ter feito isso, assim, pode nunca ter feito isso. Então acho que é uma via de mão dupla, tripla, quádrupla, que vale a pena a gente explorar. É uma maneira. E muitas vezes a gente não vai ter um Waze, né, para jogar nessa via e conseguir navegar ela Não. de uma maneira de boa. Aí, acho que aí o papel muito de liderança, tá? Sim. Dos Não, líderes, das pessoas que estão liderando essas equipes, essas áreas, de entenderem isso e começarem a provocar essas interseções de trabalho. Aí acho que é onde divide uma liderança é, centrada, coerente, preocupada com a equipe, com a empresa, e uma liderança que só quer fazer o que é bom para ela e para a equipe dela, assim. Vou parar aqui, senão vou polemizar demais. não, não, zero. Mas até falando então de liderança, assim, acho que uma dúvida também que surge muito, e aí acho para todas as áreas, assim, né? Qualquer área que a gente falar,
o orçamento da sua área tá bom ou tá ruim? Até fazendo uma pergunta errada de moderação, né? Você gostaria que o seu orçamento da sua área aumentasse? Eu falaria sim, passei no teste da mãe aqui. Mas é uma coisa que a gente ouve bastante, assim. E, Uhum. cara, essa captação de recursos, assim, porque não é uma pesquisa, muitas vezes não é uma coisa que vai gerar um ROI imediato, né? Você não vai conseguir provar um ROI, que é algo, ou conseguir botar ali um KR no OKR da equipe de uma maneira objetiva, que vai mexer o contexto do negócio no trimestre. Como que você como que você navegou isso? Como você tem visto as equipes navegarem essa defesa de orçamento, essa briga aí por um budget, por um patrocínio dentro da área? Cara, tem até um dado sobre isso, eu posso até buscar depois. A gente coloca o link. A gente fez um mapeamento de Research Ops em 2023 e, cara, orçamento era algo que a galera ali, principalmente de UX, de design, nem fazia ideia, nem sabe o que que é, nunca nem mexeu nisso, nunca nem teve que provar o retorno de contratar uma ferramenta XYZ. Talvez por falta de conhecimento, porque era uma startup, então, como tem investimento, o dinheiro que entra, eu jogo, eu pago a ferramenta e depois eu me ferro, é claro, né? Como muitas aí se ferraram ou acabaram impactando os funcionários, né? Demitindo em massa, etc. Enfim, outra discussão também. É, mas acho que a maior parte da galera, assim, desse lado aqui, tem pouca vivência com isso. Eu mesmo fui ter experiência com orçamento há pouco tempo, assim, se eu for parar para fazer uma comparação, acho que foi há pouco tempo. E acho que, acho não, partiu até de mim, mais de mim do que da própria empresa de, faz aí, tá aqui a planilha, preenche, a gente tem que mostrar isso, isso e isso. Não, era eu, tipo, mostrando que economizando com uma ferramenta que ninguém tá usando, eu posso canalizar aquela grana para uma outra coisa, para contratar um instituto para fazer uma pesquisa para mim, que eu não tenho capacidade técnica e nem tempo para fazer. Então, acho que fazer esse jogo, eu acho que faz parte do nosso trabalho, mas tem poucas pessoas que fazem. Trazendo a resposta para a minha realidade hoje, é um pouco diferente. Hoje eu estou num banco público, né, prestando serviço por um banco público que tem todas as dores e os sabores de um banco público. Então, essa questão de orçamento é um pouco diferente e que não chega a cair tanto para a gente, assim. A gente mostra a necessidade de ser feita, como uma área de Research Ops, os nossos clientes são as pessoas que fazem pesquisa e não os clientes do banco, né? É louco isso, porque a gente trabalha para que as pessoas consigam pesquisar melhor, mais rápido, mais fácil. Então, eu tenho que estar atento a essas pessoas. Se essas pessoas estão perdendo tempo por falta de uma ferramenta, pô, vou ter que buscar uma ferramenta. E aí inicia-se um processo de eh, contratação que pode demorar, que pode passar por licitações, etc., até chegar nisso. Isso é algo que a startup vai um pouco mais rápido, né? Uma empresa privada vai um pouquinho mais rápido e aí precisa desse orçamento, assim. Mas o orçamento mesmo, de fato, acho que a galera de CMI domina muito mais, assim, a galera do marketing domina muito mais e acho que é mais presente falar disso. Acho que isso é algo que a Perfeito? pesquisa em design aqui, equipes de design podem aprender um pouco mais também. Não, perfeito. Acho que tem a ver com supondo que tem a ver com uma maturidade da área no sentido de imaturidade dos profissionais em si mesmo, do quanto ela é comum nas empresas, do quanto ela já é uma coisa institucionalizada, e que consiga e que seja visto ali como um centro de custos, um centro, né, um centro de receita também muitas vezes. É difícil ser um centro de receita, normalmente vai ser um centro potencializador de receita, mas é bacana assim essa visão, porque é realmente uma coisa que a gente não vê tanto olhando muito pro CMI. Ô, É, Fred, eu consegui pegar o dado aqui enquanto você estava falando, ó. ao vivo. Na, na pesquisa que a gente fez em 2023, eu vou deixar o link aqui, vou disponibilizar para vocês verem também, foi a primeira que a gente fez.
Tudo indica que a gente solta uma nova versão dela agora em 24 e início de 25. Foram mais de 22 pessoas que disseram nem saber se existe orçamento para pesquisa. Então, cara, É, não é nem tipo, eu nem sei se tem. O buraco é muito mais embaixo, assim. Não é tipo, não tem. Eu nem sei se tem. Então é sim. muito louco, assim. É outra vibe mesmo. Não, não passa pela. Não é algo que eu precisei me confrontar com isso em momento algum ainda, né? Ou talvez nunca vá. Né? É, não, mas muito bacana, assim. Pedro, cara, caminhando agora um pouquinho mais pro fechamento já, queria que você, cara, desse um resumo, assim, para quem está pensando em migrar de área ou está considerando estudar isso aí mais profundamente, assim, qual que é, igual você deu a receita de bolo ali para montar um time, assim, qual que é o caminho das pedras, se é que ele existe, para quem está querendo iniciar em Research Ops, mais Research Ops até mais do que UX Research, já olhando para Ops ali, o que que faz? Como é que faz? Cara, eu sou muito fã, primeiro, de sugar tudo que existe de conteúdos gratuitos. Esse podcast é um deles. Tem vários outros episódios que eu participei, que colegas participaram, que fazem Research Ops aqui no Brasil, no mundo. Então, acho que é vasculhar esse YouTube, esse Spotify, o Google, o ChatGPT, com o que existe, buscando as fontes, as referências. Existe a comunidade internacional de Research Ops, que é a Research Ops Community. Só jogar no Google vai aparecer. Eles fazem um trabalho incrível, 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 incrível. É tudo voluntário. Tem uma conferência anual de Research Ops. Existem comunidades em diferentes países sobre Research Ops. Existe a Design Ops Latam, que é operações de design, costumo falar que é nossa irmã. Existem as operações de design, existem as operações de conteúdo para escrita, tá? Então, acho que Design Ops, Content Ops e Research Ops precisam e estão bastante unidas, assim, no dia a dia, quando a gente fala desse backstage em conjunto. Então, tem a comunidade de Design Ops da América Latina, que é Design Ops Latam, também jogando, tem conferência vindo por agora. Nesse ano, todo ano tem conferência da América Latina também, espanhol, português. Tem os artigos da Nielsen Norman Group, só jogar no Google também, só jogar Research Ops 101, Research Ops 101 no Google. Tem um artigo, um hub deles de conhecimento muito interessante sobre isso. Tem o meu livro, que eu estou escrevendo e fazendo a pesquisa para conseguir ter essa publicação em português, que vai ser a primeira, uma das primeiras do mundo, sobre essa temática. Mais o que? Tem o meu curso, que acho que aí a gente já parte para um nível 2, um nível 3. Eu aprendi o Research Ops muito no que era gratuito, tá? Então acho que é possível a gente explorar as coisas sem gastar dinheiro para começar a história. Mas os cursos estão aí, os livros estão aí para ajudar a gente a agilizar e talvez eu esteja um pouco mais envelopado. Eu só sento e assisto, não fico perdendo tempo, entre aspas, explorando, né, fazendo uma mineração do que existe. Então é mais fácil. Então acho que eu tenho bastante conteúdo sobre isso, outros colegas também, em bancos, em empresas pequenas, empresas grandes, né? A gente tem um grupo de WhatsApp fechado somente com profissionais de Research Ops aqui do Brasil. Só entra quem trabalha com Ops mesmo, assim, para a gente trocar ideia e ver o que acontece. Pessoas de casas de investimentos, pessoas que estão em e-commerce, com tecnologia. Então, é uma gama grande de profissionais, assim. Então, acho que é isso, cara. Tem muita coisa aí para se aprender. Fiquem super à vontade de se conectarem comigo no LinkedIn, trocar ideia, conhecerem, verem que é muito mais do que só, tipo, facilitar recrutamento de participantes ou repositório de pesquisa, vai muito além disso. Research Ops, um bom profissional de Research Ops vai começar a falar sobre impacto de pesquisa, métricas de Research Ops, né? Hoje a gente, dentro do banco, a gente aplica uma métrica que foi criada, já iniciei até um processo de registro, porque ficou muito bonitinho o nome, que é a Researcher Effort Score, que é como se fosse o índice de esforço da pessoa pesquisadora.
UX, Uma filha, uma filha do SES, mesmo sistema de cálculo, mas aplicado ao processo de pesquisa dentro das empresas. Então, essas métricas, essas maneiras de provar o trabalho de Research Ops é algo que tem ficado cada vez mais comum e acho que só mostra o crescimento da área e a maturidade também. Então, acho que o meu convite é para a galera de CMI ou de UX que nunca ouviu falar sobre, acho difícil, mas que nunca ouviu falar sobre, entender um pouquinho mais e considerar, levar um profissional aí para a equipe e agilizar, deixar os processos mais eficientes. então, perfeito. Pedro, cara, de novo, muito massa trocar contigo. É sempre legal trazer mais diversidade aqui para o que a gente está falando, não ficar só no quantitativo, não ficar só na área do SEMAI. Eu acho que como, né, desde o primeiro contato, a gente sempre bateu muito na tecla de isso aqui não tem que ser silos, as empresas não têm que operar em silos, informação é feita para correr dentro da empresa, pesquisa tem rigor, pesquisa tem metodologia, mas não é por isso que a gente tira também o caráter democrático de executá-lo. Então, acho que a Research Ops, além de toda a parte operacional que o próprio nome traz, ela tem um impacto ali tático, estratégico também. Então, cara, de novo, obrigado. É sempre legal. Acho que foi um conteúdo recheado de sugestões, de dicas, de links. A hora que esse episódio for pro ar, nossas redes, a gente vai botar ali um repositório para fazer isso aqui. Vai Casa de Ferreiro, espeto de aço aqui. A gente também cria ali um repositório junto. Vamos juntar essas informações, vamos organizar elas para quem estiver começando, quem tiver a fim de saber mais, quem quiser se conectar com isso, poder fazer. Pedro, obrigado, cara. Sinta-se à vontade aí se quiser falar algumas palavras finais. Cara, acho que é só agradecer o espaço. Agora, quebrando a quarta parede aqui, falando com a galera que está escutando e assistindo. Quando o Fred me fez o convite, eu fiquei super feliz, porque acho que para mim é muito legal quando a gente fura bolhas. E talvez eu esteja furando algumas aqui, com vocês, que não trabalham diretamente com pesquisa em design ou com o X, sabem o que é, claro, mas não tenham tanto essa visão. E não só para mostrar o trabalho, mas para ser um embaixador dessa união, assim, entre essas áreas e fazer com que a gente consiga caminhar mais e mais longe também, assim, todo mundo junto. Acho que é isso. Obrigado, Fred. Obrigado à equipe inteira que preparou aí o episódio e está disponibilizando isso para vocês. Então, pessoal, fechamos aqui mais um episódio do Data Stories, o podcast sobre Consumer Marketing Insights, inovação, tecnologia e tudo aquilo que tem a ver com entender pessoas e ajudar as empresas a entenderem elas com mais qualidade, com mais profundidade, com mais rigor. Hoje tivemos o Pedro Vargas aqui como convidado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sintam-se à vontade para conectar com o Pedro, comigo, com todo mundo da On The Go no LinkedIn. E compartilhem com quem você acha que possa se interessar com isso aqui. Ajuda muito a fazer essa palavra chegar mais longe. É isso, galera. Até mais. Um abraço.